Seja bem-vinda a mais uma aula de saúde da mulher. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou uma fisioterapeuta há quase 30 anos. Sou especialista em coluna, trauma e quadril. Fui professora da pós-graduação da Santa Casa de São Paulo, que é o maior centro especializado, né, de ortopedia da América Latina. Sou especializada em climatério, mulheres entre 40 e 65 anos, né, na menopausa, e acabei me especializando nessa área para cuidar da minha própria saúde, porque eu, querida, entrei na menopausa também. E quando eu entrei na menopausa, eu não tinha, né, conhecimento e por isso eu voltei a estudar. E aí eu descobri que o conhecimento que eu adquiri para tratar a minha própria saúde, eu poderia compartilhá-lo com você, que assim como eu, entra, né, nessa fase cega, sem saber o que está acontecendo, levando paulada para tudo quanto é lado, passando por diversos médicos que falam para você que isso é normal, isso é uma fase, é assim mesmo, olha para o seu exame e ainda te diz que você está bem, que você está normal, né? Quem aqui já passou por um médico ou uma médica que olhou o seu exame, né? Você assim, se arrastando e a pessoa olhou para o exame e falou, tá tudo normal, né? Pode ir tranquila, toma este antidepressivo aqui, querida, que vai passar. E você só piorou, né? Então eu passei por isso, foi horrível e senti inclusive muita vontade de não trabalhar mais, de, entre aspas, né, me aposentar e entregar minha vida para um futuro incerto, sem propósito, achando que era o começo do fim, né? Sem contar dores, sem contar desconfortos, insatisfações e por aí vai. Porque hoje a gente não vai falar dos sintomas da menopausa, mas o porquê que eu decidi compartilhar conhecimento com você. E dito tudo isso, eu entendi que, apesar de ser uma fase, e é uma fase, né? O período do climatério e menopausa é a fase que vai acompanhar você para o resto da sua vida, ela não precisa ser do jeito que a medicina tradicional diz que é. E eu, através do que eu estudei e do que eu entendi e comecei a aplicar na minha vida, eu desenvolvi uma forma simples de você aí na sua casa mesmo, com os recursos que você tem, mudar essa história. Tá? Se você não está sabendo do desafio Desinflame, Desinche e Emagreça até 5 quilos em 7 dias, prazer, estou aqui e esse desafio é para você. Se você quer participar desse desafio, porque esse desafio, gente, ele é o início da abertura de mente que você precisa ter para entender que a fase do climatério que você aí está vivendo vai te acompanhar para o resto da sua vida e ela não precisa ser tenebrosa, terrível, muito pelo contrário. Você pode recuperar a sua saúde física, recuperar, né, emagrecer, obviamente, desinflamar, desinchar, emagrecer, recuperar suas curvas, recuperar seu propósito de vida, deixar de sentir dores, melhorar a memória, melhorar a libido, voltar a estudar. Então, se você está passando por isso, eu te convido a entrar nesse desafio. Escreve quero aqui. Esse desafio é um desafio de 7 dias, tá? Porque nós vamos mexer com coisas muito simples da sua vida. Né, vamos falar um pouquinho de alimentação, vamos colocar aí algumas orientações. Você vai entender um pouquinho sobre atividade física, que não é um bicho de 7 cabeças e não precisa ser algo assim. Você vai entender como regular o seu organismo, que está completamente desregulado quando você entra no climatério. Por isso que você sente tudo isso. E eu descobri isso durante todos, né, esses últimos anos. E o que eu descobri no meio de tudo isso, eu vou te entregar em 7 dias. Tá? E o valor é ridículo, não vou nem falar porque ele é simbólico, tá? Escreve quero aqui. Então presta atenção aqui, você que está aí, quem aqui tem sintomas de climatério? Por exemplo, você tem
Sua barriguinha tá crescendo? Você tá com a memória afetada? Você tá mais irritada? Sua libido tá meio baixa ou já desapareceu? Você tem dores pelo corpo? Você tem dores articulares, dores nas mãos? Você acorda várias vezes à noite ou não consegue dormir direito à noite? Você fica cansado o dia inteiro? Você tem vontade de só ficar deitada? Você está com sintomas semelhantes à depressão? Você está com incontinência urinária? Não pode dar uma risada ou um espirro que, né, você vaza xixi? Como é que você tá? Porque esses sintomas são os sintomas do climatério. E no desafio, você vai entender que com coisas muito simples e muito básicas, você já melhora aí uns 70%, 80% disso, tá? Escreve, quem não está no desafio ainda, escreve quero e vem, porque esse desafio vai ser uma delícia de fazer, você vai se redescobrir, tá bom? Dito isso, olha, tenho todos os sintomas. Ó, amiga que tem todos os sintomas, escreve quero aqui e já vem, tá? O valor é simbólico mesmo. E eu queria até falar o seguinte, ó, esse valor é simbólico, ele tá no primeiro lote e tá para, eu não sei exatamente qual que é o dia que vai mudar o lote, mas ele vai mudar. Então vem, porque você não faz nenhuma feira com esse valor. Na verdade, você não compra acho que nem 2 cachos de banana com esse valor, entendeu? Então é um presente que eu tô dando para você. Eu posso dizer até que é um presente do mês das mulheres, tá bom? Escreve quero e lá no seu direct eu vou enviar um link e você faz a sua inscrição hoje ainda. Se você está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar já o link aqui embaixo da descrição e você já clica no link e já faz a sua inscrição agora mesmo, tá? Feito a inscrição, você vai receber um acesso no seu e-mail e vai entrar num grupo. E nesse grupo é onde vai rolar todo o desafio. Mas esse acesso que você vai receber no e-mail tem material para baixar, tem alguns vídeos orientando, combinado? E a minha equipe vai entrar em contato com você logo depois da inscrição, tá bom? Agora vamos falar sobre resistência insulínica. Vamos? O que é resistência à insulina? Resistência à insulina ou resistência insulínica é a mesma coisa, tá? Então, ó, já indo direto no ponto. Resistência à insulina é pré-diabetes. Ponto final, tá? Presta atenção. Resistência à insulina é pré-diabetes. Tá na beira da diabetes, ok? E isso é muito comum nas mulheres a partir de 40 anos, que é quando os nossos hormônios começam a diminuir, ok? Então, todas as mulheres a partir dos 40 anos têm uma tendência a terem resistência à insulina, pré-diabetes, tá? Então, você que tá aqui, você pode não ter sintomas, mas você tem a probabilidade altíssima de estar já pré-diabética. E eu sei que você vai falar para mim assim, ó, mas eu como bem, mas eu isso, eu aquilo, não importa, porque o teu organismo mudou. A forma como o seu organismo lida com o carboidrato que vai virar glicose, ou com a glicose mesmo, né, do açúcar que você come, mudou. Então, se você comia e não te fazia mal, agora você pode comer a mesma coisa que o teu corpo vai tratar isso de forma diferente. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Eu quero falar o que é a resistência insulínica para você entender. Primeira coisa é que a insulina, eu vou falar dos sintomas daqui a pouco. A insulina, ela é um hormônio. Você anotou? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é um órgão que está lá para produção de insulina. O pâncreas está lá para ajudar a trabalhar toda a glicose que tem dentro do seu corpo. Lembra? Todo carboidrato, natural ou ultraprocessado, tá? Refinado, ultraprocessado, não importa.
todo carboidrato vai virar açúcar. Entendeu? E o seu corpo, o pâncreas, libera insulina para lidar com esse açúcar, tá? A insulina, ela é a chave para abrir a célula, para deixar o açúcar entrar, certo? Você anotou? O que a insulina é? É a chave. Então o pâncreas, né? Chegou lá, você comeu batata, você comeu arroz, você comeu pão, você comeu um doce, você comeu manga, que é uma fruta doce, você comeu um carboidrato, qualquer. Quando ele cai no seu estômago, a primeira coisa que acontece é o pâncreas mandar a insulina para dar conta da glicose que você acabou de comer. Porque aquilo não pode ficar no seu sangue. Glicose no sangue é diabetes. Então, o pâncreas pega, vai lá a insulina abrir a célula, para a célula receber o açúcar. E a insulina vai lá, a insulina é a chave, né? Na célula, ela vai abrir a célula e ela vai falar: açúcar, entra na célula. Ok? É isso que acontece. Comeu o carboidrato, o pâncreas vai avisar que a insulina precisa ir lá abrir a célula para o açúcar entrar na célula. O açúcar não pode ficar no sangue. O que é resistência à insulina? É quando você ingere muito carboidrato o tempo todo e a célula começa a não abrir, ela começa a emperrar. A insulina vai lá, a insulina é a chave, né? Ela vai lá tentar abrir, mas a célula não abre. É como se a portinha da célula enferrujasse. É tanto açúcar o tempo todo ali, que chega uma hora que a porta enferruja e mesmo a insulina tentando abrir a célula, ela não consegue, porque a portinha da célula deu uma enferrujada, sabe? Tipo, muito uso. Isso é a resistência insulínica. É quando de tanto carboidrato, de tanta glicose que tem dentro de você, o tempo todo, a portinha da célula fica resistente. Ela não abre, emperra. E quando isso acontece, é o momento onde você tem resistência à insulina. Porque apesar de estar emperrada, a insulina ainda consegue abrir um pouquinho e manda um pouquinho para dentro. Só que isso, com o tempo, vai fazendo com que o pâncreas mande mais e mais insulina. Porque ele pensa assim, o pâncreas pensa assim, ó. Ah, tem muita insulina. Essa célula tá resistindo, né? Tô tentando abrir, ela não tá deixando. Então eu vou mandar mais insulina. Eu vou mandar mais, porque se eu mandar mais, aí ela abre. Só que não abre. Quanto mais o pâncreas manda insulina, mais ela emperra. E aí, o pâncreas fica cansado, para de trabalhar, entra em greve e você se torna diabética. Ou seja, não tem mais insulina, só tem açúcar no sangue. O açúcar não entra na célula, mas fica no seu sangue, te dando vários problemas. Quem aqui entendeu o que é resistência insulínica e como isso vira diabetes tipo 2? Escreve aqui, você entendeu como é que funciona? Eu fui simplória na explicação, mas eu quero saber se você entendeu. Escreve aqui, né? Para eu entender que você entendeu. Eu sei que você vai falar, mas antes eu comia e não sentia mal. Mas você, lembra que eu falei, o seu metabolismo mudou? É diferente agora. Quando você entra no climatério, muda. Por isso que a sua barriga começa a aumentar. Por isso que você começa a engordar. Você entendeu?
Ah, que bom. Que bom que você entendeu. Olha lá, eu sou pré-diabética. Fica nessa aula, porque essa aula é para você, então. Tá bom? Como para todas, obviamente. Então, olha só. Esse excesso de insulina o tempo todo no sangue por causa do excesso de glicose, por causa do excesso de consumo de carboidrato, né? Ele vai causar uma inflamação, que a gente chama de inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica é aquela inflamação no corpo todo que você sabe que você tem, mas não é grave. É aquela inflamação crônica. Você tem dor de cabeça o tempo todo, você tem dor nas juntas o tempo todo, você tem empachamento, você fica com a barriga inchada, cheia de gases o tempo todo. Você tem prisão de ventre ou diarreia o tempo todo. Você não dorme direito. Sabe? Você sabe que você não tá bem? Essa é a inflamação crônica. Que por causa do excesso de glicose, que tem excesso de insulina, por causa da resistência que tá tendo, você começa a desenvolver, você começa a inflamar. Teu corpo todo, dor de cabeça, inflamação, né, no cérebro por causa da glicose. Você começa a ter esteatose hepática, gordura no fígado por causa dessa glicose. Você começa a ter problema no intestino, diarreia ou prisão de ventre por causa da inflamação. Então, você começa a ter uma inflamação silenciosa, crônica, leve no corpo todo. O tempo todo. E você não sabe. Você não sabe o motivo, mas você sabe. E aí, quando você vai no médico, os exames parecem que estão normais. Porque o teu corpo ainda está tentando lidar com aquilo. Então, parece que está tudo normal. Mas você sabe que não tá. Você sabe que não tá. Ó, amiga que presta atenção aqui, porque tem jeito para isso, tá? Então, olha só, quando você tá pré-diabética, você vai ter uma inflamação do corpo todo, uma inflamação crônica, né? Que não aparece em exame, mas você sente que você não tá bem. E você vai ter ganho de gordura abdominal, que é a esteatose hepática, que foi a aula que eu dei, se eu não me engano, na semana passada. Você começa a ter gordura no fígado. Porque não tem onde guardar esse açúcar. Se não tem onde guardar esse açúcar, ele vai ter que ser estocado em algum lugar. E o corpo pega isso e transforma em gordura e guarda no fígado. Guarda no fígado, guarda nas suas artérias. Tá? Então, barriga é sinal de resistência insulínica. Passou dos 40, começou a ter barriga, mesmo que você não coma muito, é resistência insulínica, ok? Teu corpo não tá gastando aquele açúcar, então ele tá armazenando em algum lugar. E é na barriga. Primeiro lugar é na barriga, depois é nas artérias, tá? E aí ele vai armazenando em tudo quanto é lugar, depois. Armazena no coração, armazena no rim, ele vai armazenando no cérebro, tá? Eu quero falar as complicações da diabetes. As complicações da diabetes. Porque assim, ó, pré-diabetes, você já sabe como é, né? Resistência insulínica, dor, né? Inflamação crônica, né? E barriga, tá? E a diabetes? Qual que é as complicações da diabetes? Se você não fizer nada, você vai ficar diabética, ponto. Diabetes tipo 2, tá? Então, as complicações mais comuns, tá? É cegueira, tá? E a cegueira da diabetes, ela é irreversível. Então, primeiro começa com glaucoma, que é aumento da pressão no olho, que às vezes a pessoa nem percebe. E isso evolui para cegueira definitiva. É açúcar grudando no olho, na retina, na córnea. Tá? Então tem tanto açúcar no corpo dessa pessoa que começa a grudar, né, no tecido do olho, na córnea, e a pessoa fica cega de forma definitiva. Tá bom? Perda de sensibilidade nos dedos, dos pés e das mãos, levando à amputação.
Então tem tanto açúcar no corpo dessa pessoa que o açúcar vai grudando nas terminações nervosas e você perde a sensibilidade. E porque perde a sensibilidade e não sente nada, começa a machucar. E porque começa a machucar e também tem um comprometimento aí da cicatrização, com açúcar alto no sangue, você não cicatriza. Aquilo lá infecta e apodrece. Então, amputações, elas acontecem na diabetes por causa disso, por causa do açúcar que vai grudando, né, nas terminações nervosas. É irreversível. E aí tem outras coisas, né? Pessoas que entram em coma por causa do açúcar no cérebro, tá? Isso são os casos, as complicações graves, tá? Só que existem outras complicações que são em conjunto. Então, complicações do diabetes em conjunto, tá? AVC, que é derrame, infarto, né? Alzheimer, que é o açúcar no cérebro, né? Câncer, tem vários. Câncer, a célula do câncer, ela se alimenta do açúcar. Ela se alimenta do carboidrato, ela se alimenta do açúcar. Quanto mais açúcar tem no sangue, mais a célula do câncer cresce. Ela se alimenta disso, tá? Problemas neurológicos, como eu já falei. E aí, ansiedade, depressão, tá? Isso são problemas conjugados da diabetes. Entenderam? Vocês já viram pessoas com, né, perna amputada, pé amputado? Eu trabalhei, né, muitos anos na Santa Casa. O meu departamento era na frente do departamento de amputados. E 90% dos amputados lá era por diabetes. Começava amputando o dedinho, depois amputava, né, meio pé, depois o tornozelo, depois né, meia perna. E ia subindo, amiga. Ia subindo. Muitas vezes as mãos, dedos das mãos. Se está nesse estágio, já está com glaucoma, já está com cegueira parcial, às vezes cegueira definitiva. Comprometimento de locomoção, tremores. É gravíssimo isso. Não é brincadeira, né? E isso acontece nas mulheres de uma forma muito mais incisiva por causa do nosso climatério, tá? Aí eu quero falar para você quais são as causas. As causas, tá? Então, você já sabe que se você é uma mulher que está a partir dos 40 anos, você já está tendo resistência insulínica naturalmente. E eu vou te explicar o porquê já já, tá? Mas você precisa entender que você já está. Então, tudo que eu tô falando para você aqui é para você. Eu não tô querendo te assustar, não é terror, é real. É importante que você queira lidar com a gordura que está na tua barriga. É importante que você queira ouvir que isso pode ser resolvido, pode ser revertido e que você não precisa nem de exame, nem de ficar indo no médico e muito menos de tomar remédio. Você precisa mudar alguns hábitos para regular de novo o seu metabolismo. Entendeu? Então não adianta primeiro você querer ficar fazendo isso da sua cabeça. Detalhe, chá nenhum vai te tirar da pré-diabetes, entendeu? O que vai te tirar da pré-diabetes é o que eu vou te falar daqui a pouco. Sozinha, é muito difícil você conseguir. Porque falta conhecimento e falta apoio. Apoio de quem? De quem conhece o assunto. Então, fazer isso sozinha é uma luta perdida. É uma luta perdida. E é por isso que dentro do desafio, eu faço junto com você. Eu tô ali durante os 7 dias. A gente não vai ficar 7 dias juntos. Nós vamos ficar em torno de 10 a 15 dias juntas. Durante esse período, nós vamos juntas. Vamos juntas. Aprender de novo a lidar com o nosso próprio corpo. Mexer em hábitos básicos e simples do nosso dia a dia. De comer, de dormir, de se movimentar,
É coisa simples. A indústria, ela quer que você permaneça doente, você precisa entender isso. A indústria não quer que você fique curada. Curada você não custa nada. Agora, tomando remédio um atrás do outro, você é um cliente maravilhoso que vai gastar até o fim. A indústria não quer que você morra, a indústria quer que você continue doente. Porque se você ficar doente diabética, você vai consumir insulina, você vai ter que pagar plano de saúde, você vai ter que ficar internada, você vai ficar a vida inteira pagando. Pagando. Ninguém quer que você fique bem. E o que eu vou te mostrar dentro do desafio vai mudar a sua vida, vai mudar o jeito de você lidar com o seu dia a dia, vai fazer com que você não precise de medicação, não precise de plano de saúde, não precise ficar indo no médico toda hora. Você vai dar prejuízo pro INSS na hora que você aposentar, filha, porque você vai viver e vai viver bem, vai viver muito. E o sistema não quer isso, o sistema quer que você seja doente. Por isso que tudo tem muito açúcar, por isso que tem carboidrato refinado, pão, massa, bolo, o tempo todo aí no mercado, nas prateleiras para você comer. Por isso que estão atacando até a cúrcuma. Quem que viu aí, né, reportagens dizendo que a cúrcuma tá fazendo mal. A Coca-Cola tá liberado. A Coca-Cola tá liberada. Você pode tomar que é zero. Mas a cúrcuma, meu Deus, nossa, vai acabar com você. Porque a cúrcuma é barata. É um anti-inflamatório poderoso, junto com a piperina. Você acha que eles querem que você saiba que uma coisa natural, barata, melhore a sua vida? Lógico que não, eles querem que você tome remédio que você tem que pagar na farmácia, e aquele remédio vai te dar um efeito colateral para você tomar mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. O nosso sistema tá tão preocupado em te deixar doente, tá tão preocupado em te fazer cliente, que eles, entre aspas, né, proibiram a cúrcuma. Minha querida, vá num bom mercado, compre o seu estoque de cúrcuma, tá? Que é o açafrão da terra. Porque os palhaços do sistema proibiram. Agora, antidepressivo tem em qualquer lugar. Remédio controlado tem em qualquer lugar. Você compra em qualquer lugar, inclusive sem receita. Droga? Opa! Que na esquina tem. Na sua esquina da sua casa também tem. Coca-Cola? Cachaça? Cigarro? Ô, fia, isso aí tem em qualquer lugar. Agora, a cúrcuma. Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Esse desafio, ele é um desafio para tirar você desse sistema que quer te manter doente e te libertar. Porque você não vai entrar na menopausa e se tornar uma mulher caquética, esperando a morte chegar, tomando um remédio atrás do outro. Que o sistema disse que vai te ajudar, mas não, vai te manter refém. Você consegue entender? Então, olha só, o desafio ele é absurdamente acessível e eu vou te mostrar exatamente o que você vai fazer da sua casa, você não vai precisar sair de casa, com o que você tem na sua geladeira, sem investir praticamente nada em medicação, em besterol, e você vai ter um resultado que você nunca teve na vida. E ninguém quer que você saiba disso, meu bem. E foi isso que eu descobri quando eu comecei a estudar. Que não precisava ser daquele jeito. Entendeu? Só que sozinha não dá. Sozinha é difícil. Sozinha vão te enrolar. Sozinha você vai desmotivar. Sozinha vão vir vozes dizendo que pra que isso? Entendeu? Causas da pré-diabetes. Vamos lá? Anota aí as causas. Eu acho que você já sabe. A principal, não sabe? Qual que é a principal causa da pré-diabetes? Eu já falei aqui várias vezes durante essa aula. A primeira, top 1, tá?
é a ingestão excessiva de carboidrato, tá? Ou seja, maus hábitos alimentares. E eu sei que você vai falar assim, mas a minha mãe, a minha avó, o meu tataravô comia e nunca morreu. Só que presta atenção, o que se vende hoje não é igual ao que se vendia há 30, 40, 50 anos. O mesmo pão, o mesmo biscoito, a mesma farinha não é a mesma. Você precisa entender isso. Tá? Chocolate de hoje não é o chocolate de 40 anos atrás. O pão de hoje não é o pão de 40 anos atrás. Mudou. Hoje nós temos uma bomba que chama-se pão, mas aquilo não é pão. Né? A massa não é a massa. Tá cheio, não só de carboidrato, mas tá cheio de química também. Então, partindo do princípio que a causa número 1 é maus hábitos alimentares, nós colocamos aí em primeiro lugar os carboidratos em forma geral, principalmente os refinados. Então, tudo que vem da farinha refinada é um carboidrato refinado. Pão, bolacha, bolo, biscoito e todo tipo de massa, tá? Eu tô falando que não é para comer? Eu não falei isso, eu falei o excesso. Tá bom? Alimentos ricos em açúcar. Querida, hoje tudo tem açúcar. Tudo tem açúcar. Você já pegou um achocolatado para ver o quanto tem de açúcar naquilo? Né? E o refrigerante? Quanto que tem de açúcar naquilo? Ah, mas eu tomo 0. Você já viu quanto tem de química para dar sabor doce para aquele refrigerante? Química é pior do que o açúcar, viu? Porque a química do 0 caloria, né? Aquele que adoça, mas não tem caloria, é algo que o corpo não reconhece. Então, o açúcar, o corpo sabe o que fazer com ele. Mas o que é 0 cal, que não é açúcar, que é um adoçante, o corpo não sabe o que fazer com ele. Então, ele é, de forma inflamatória, ele é muito mais poderoso do que o próprio açúcar. Então, você que adora um adoçante, saiba que o adoçante inflama muito mais do que o próprio açúcar. Minha sugestão, né? Pare de querer pôr açúcar em tudo. Então, alimentos ricos em açúcar, carboidratos refinados, tá? Refrigerantes e ultraprocessados de uma forma geral. Isso é o que nós encontramos em 90% do mercado. Tá? Sem contar embutidos, a porcariada toda que eu não vou nem entrar. Então, má alimentação é o ponto número 1. Agora, o ponto número 2, você vai ficar chocada. Vai ficar chocada. Fala aqui pra mim. Você entendeu? Que o que você come, o que você come há décadas, é o que tá te colocando em jogo agora? Eu não tô falando que você não é pra comer. Depois, no desafio, eu te explico como é que você vai poder comer isso. Porque pode. Mas não pode desse jeito. Pode, mas não pode dessa forma. Tá bom? Você não vai deixar de comer. Você precisa entender. Mas não vai comer desse jeito. A hora que você entender como é que o teu corpo funciona, você vai se libertar. Tá bom? Segundo ponto, primeiro é uma má alimentação, tá? Maus hábitos alimentares. O segundo é perda de massa muscular. Mas, Valesca, o que massa muscular tem a ver com resistência insulínica? Tudo. E eu vou te explicar agora. Presta atenção. A partir dos 40 anos, as mulheres, todas, tendem a perder 1% de massa muscular por ano. Não importa de onde você vem. Se você é branca, se você é preta, se você é amarela, se você trabalha na roça ou se você é executiva. Não interessa. A partir dos 40 anos, você, mulher, vai perder 1% da sua massa muscular. Tá? Tem estudos que falam que perde até 2,5%. É muita coisa, gente. E por causa disso, você vai perdendo perna, perdendo braço,
perdendo o bumbum, mas ganhando barriga. Então você vai perdendo massa muscular, você vai ficando naquele formato pirulito, né? Barrigudinha, perninha fina, bracinho fino, né? Você vai ficando naquele formato, seu corpo vai mudando, sua cintura vai alargando. E você vai ficando cada vez mais pré-diabética. Por que que isso acontece? Presta atenção agora. Os nossos músculos, todos os músculos do nosso corpo, eles são considerados já há muito tempo como órgãos endócrinos. Então, querido, o seu músculo ele não serve apenas para que você levante da cadeira e ande. Ele não serve só para você se movimentar. Isso é extremamente importante. Mas os seus músculos, eles também liberam alguns pseudo-hormônios, tá? Chamados miocinas. Anota isso. Então, o teu músculo também libera um tipo de hormônio. Só que, a partir dos 40 anos, você começa a perder músculo por causa da menopausa, da pré-menopausa, da menopausa, certo? Até aí tudo bem? Com essa perda de músculo que você vai tendo aí porque você come mal, porque você é sedentária, porque tá na menopausa, esses músculos perdem a capacidade de receber o hormônio insulina para trazer a glicose para ele. O nosso músculo, ele precisa de energia para contrair, certo? Não precisa. Quem traz essa energia, uma das vias de trazer essa energia é a insulina vindo trazer energia para o músculo. Então a insulina vem no músculo, abre a célula do músculo, põe o açúcar lá dentro e o músculo vai contrair, certo? Vai fazer o exercício. Quando você vai perdendo músculo, você vai perdendo esses receptores. Então, a sua resistência insulínica aumenta, porque se não tem músculo para o açúcar entrar, para você contrair seu músculo direito, aquele açúcar fica na célula e a sua glicose aumenta. Então, a sua resistência aumenta. Quanto mais perda de músculo você tem, mais resistência insulínica você tem. Entendeu? Entendeu como o músculo é importante? Agora, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Quanto mais músculo você ganha a partir dos 40 anos, mais receptores para pegar essa glicose e queimar você vai ter. Quanto mais músculo você tiver, e eu não tô falando pra você ficar grande, porque você não vai ficar grande, tá? Fica tranquila, você não foi feita para ficar grande, tá? Você foi feita para ficar assim, ó. É o máximo, tá? Acima disso é outra categoria, não é a nossa. Mas quanto mais músculo você tiver, mais você queima essa insulina, ou mais você queima essa glicose, menos resistência vai ter. Por quê? Porque o músculo, ele começa a ativar todos os receptores, e o nosso maior músculo é o músculo das pernas. Então, quando você, mulher, faz um trabalho muscular, principalmente de coxa e glúteo, você aumenta muito a entrada desse açúcar para dentro da célula. Então a resistência toda diminui. E o músculo pega essa glicose e queima em forma de atividade. Então olha como é importante você que está aí, sedentária, barriguda, perna fina, entender que trabalhar membro inferior principalmente vai te tirar de ter que ficar tomando remédio. Vai melhorar todo o seu metabolismo. E se não tem açúcar sobrando no sangue, melhora a memória, melhora a enxaqueca, melhora o humor, melhora sintomas cardiovascular. Você está entendendo como vai mexer com tudo? Queima a gordura da barriga, porque
presta atenção. Se você tá fazendo atividade física, essa glicose tá entrando no seu músculo, né? De forma simplória, eu tô falando aqui. A hora que acaba a energia do açúcar, o organismo vai tirar da onde a energia? Da barriga, que é a gordura que está acumulada. Então, você começa a emagrecer. Você começa a emagrecer. Começou a fazer atividade física, começou a focar, né, prioritariamente em carga, em musculação, facilita o processo de emagrecimento total. Você consegue entender? Que não adianta você ficar fazendo dieta restritiva. É lógico que tem que fazer a orientação alimentar. Você tem que saber exatamente, né? O que você vai comer, como. Não tô falando que não pode, mas como. O que você vai fazer com o açúcar que entrou no teu organismo? Né? Onde ele vai ser queimado? Porque se você não tem perna e bunda, não vai queimar em lugar nenhum, vai pra barriga. Agora, se tá trabalhando perna e bumbum, vai pra onde? Vai pra coxa, vai pro bumbum, na hora que ele estiver fazendo atividade física. E quando acaba aquela energia, ele vai buscar de outra fonte, que vai ser da onde? Aonde está estocado. Aonde está estocado? Na sua barriga. Você consegue entender como facilita? Eu tô sendo muito simplória, mas é isso. Quem aqui entendeu que não ter músculo é uma corrida para o abismo da diabetes? Quem aqui entendeu? Quem aqui entendeu que não ter músculo é um passaporte para o Alzheimer? É um passaporte para doenças, né, oriundas aí da menopausa. Então, quando eu falo para você que atividade física, né, com carga, que é musculação, para qualquer mulher é importante, é porque sem músculo você não vai ter uma vida 50 a mais de qualidade, se é que você vai estar viva. Porque o teu osso vai ficar fraco, teu sistema cardiovascular vai ficar comprometido, sua parte neurológica fica comprometida, seu fígado fica comprometido, sua imunidade fica comprometida, teu intestino fica comprometido, porque tem açúcar para tudo quanto é lado. Então, o músculo, ele vai te ajudar, assim, praticamente em tudo. Por isso que eu tô falando, não é que você não vai comer. Sabe quem não pode comer açúcar e carboidrato? Não pode comer açúcar e carboidrato. Se é diabético, você não pode. Aquele que só fica sentado no sofá, tomando Coca Zero. Esse não pode comer mesmo, porque ele não tem músculo para queimar. Se ele comer, ele tá ferrado. Agora você, a hora que você tiver treinando minimamente, você vai poder comer. Porque esse açúcar não vai sobrar no teu sangue, porque ele vai ser queimado no lugar certo, naquele teu treininho que você vai fazer. Ah, mas eu tenho problema no joelho, mas não tem no braço. Ah, eu tenho problema no joelho, mas dá para fazer adaptado. Inclusive, teu joelho vai melhorar. Teu joelho vai melhorar com atividade física de carga. Porque muito dos problemas articulares é por falta de uso, por falta de carga. Um corpo que não recebe carga é um corpo que deteriora. Porque ali vai ter uma concentração de dor crônica, açúcar, artrose. Mesmo que seja um treino em casa. Inclusive, olha só, o desafio, ele é todo feito em casa. O desafio de 7 dias, ele também vai ter 7 dias de atividade física feito em casa. É o começo, tá? Todo mundo precisa começar de algum lugar. Você que vai começar, você não vai começar na academia puxando ferro, não é isso. A gente precisa começar do começo. Ok? E precisa fazer com alguém que saiba do que se trata. Eu sou fisioterapeuta, meu bem. Eu com o meu quadril ferrado, comecei devagarzinho e hoje eu agacho. Eu fiquei 10 anos sem agachar. Hoje eu agacho. Agacho até o chão, praticamente. Não é uma Brastemp, não é uma maravilha. Mas eu garanto pra você que eu tô com uma mobilidade que eu não tinha há mais de 10 anos. E que o meu corpo tá melhor do que quando eu tinha 30 anos. Tá?
Entenderam? Então faz o desafio. Ó, pilates, natação, hidroginástica, eles são acessórios. Acessórios. É perfumaria. Se o exercício não for um exercício focado em carga, não adianta. Então pare de se enganar, pare de achar que uma caminhadinha vai resolver, que o pilatesinho vai resolver, que a hidroginástica não resolve nada. Você precisa de exercício com progressão de carga e aumento de mobilidade. E precisa comer direito, senão não ganha músculo, não tem jeito. Não adianta fazer isso e comer mato. Tá? Não adianta. Eu sinto muito, você que não come carne, você vai ter mais problema. Mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Então, olha só. Presta atenção. Duas coisas importantes. Maus hábitos alimentares e perda de massa muscular. Se você tem essas duas coisas, você está com o passaporte da longevidade bloqueado. Você pode até viver bastante, mas daí que você vai viver bem é outra coisa. Ter músculo na perna, no bumbum, principalmente, tá? Eu não tô falando pra você não treinar membro superior, senão não dá. Tem que treinar membro superior também. Mas a ênfase tem que ser na perna e no bumbum, porque esse é o passaporte, ó. Fazer atividade física com ênfase de ganho de massa muscular de membro inferior é o seu passaporte da longevidade. É o que vai fazer com que você não fique pré-diabética, não tenha problema cardiovascular, tenha uma memória excelente, esteja, eu não vou dizer blindada, porque isso aí não existe, né? Mas esteja muito mais protegida contra AVC, derrame, câncer, Alzheimer. Porque tudo isso vem sendo fruto do excesso de açúcar no seu sangue que você vem botando para dentro há décadas, em formato de várias coisas. Se eu for na tua casa e abrir a tua geladeira, teu armário, 90% é carboidrato. E por mais que no rótulo esteja escrito tem proteína, ou seja lá o que for, 0 cal, quando a gente for olhar, você vai ver que é carboidrato. Sim, senhora. Tá? E eu não vou nem entrar no detalhe de que arroz e feijão faz mal, senão eu vou assustar vocês. E não é que faz mal, mas bem não faz, meu bem. Você comer um prato de arroz e feijão é como se você estivesse comendo um prato de açúcar. Entendeu? Dá pra comer arroz e feijão? Lógico que daí eu como. Mas como que eu como? É de qualquer jeito? É na mesma proporção que antes, quando eu não sabia? Por que botaram na tua cabeça que arroz e feijão é bom? Porque a indústria... Ó, presta atenção. Porque a indústria prepara você, né? A indústria alimentícia prepara você para ser cliente da indústria farmacêutica. Pro resto da vida. Por que pararam de falar que banho era bom e começaram a falar que óleo vegetal era melhor? Sendo que os números mostram a quantidade, a explosão de doença cardiovascular, infarto e tudo mais que aconteceu depois disso. Por que falam para você que comer mato é melhor do que comer carne? Sendo que salada, vegetais, folhas, tem um monte de antinutrientes, que inclusive impede a absorção de vitaminas, sais minerais, do pouquinho de carne que você come. Para pensar. Para pensar, tá? Eu não tô falando que não é para comer, eu falei para pensar. Porque eu como uma saladinha, eu como uma verdurinha, mas isso não é a base do meu alimento. E outra, eu tô criando um banco de músculo, do meu jeito, na minha velocidade, mas eu tô parada, eu não tô. Por quê? Porque eu não quero tomar remédio para pré-diabetes, para pressão, para demência, para dor no corpo. Eu não quero ficar de médico em médico, de cidade. Eu não quero isso. Isso não é vida. Problema no joelho, problema no quadril, problema no ombro, problema no ouvido, problema no olho. Não é vida para ninguém. E isso vem a partir da resistência insulínica. Porque tem açúcar em tudo quanto é lugar, tem carboidrato em tudo quanto é lugar, porque o nosso sistema fez isso. Entende? Depois pesquisa lá. Agora, dia 7 de janeiro deste ano, tá? Houve aí uma mudança
na nossa pirâmide alimentar, vinda lá dos Estados Unidos com pedido de perdão, inclusive, dizendo, olha, a gente errou, viu? Nos últimos 50 anos, a gente errou, dizendo que, né, você podia comer óleo vegetal, você podia comer açúcar, que não ia ter problema, e era para comer um pouquinho só de carne. A gente errou, viu? Desculpa. Depois que mataram aí todo mundo. Depois que o índice de Alzheimer, demência, doenças, AVC, derrame, explodiu. Obesidade. Vai lá olhar na década de 50, 60. O povo não era obeso, não tinha um obeso no mundo. E o povo comia o quê? Comia massa, pão, pizza, bolo? Não. Comia carne, cozinhava com banha. Não era assim? Manteiga. Para só para pensar. Pensa. Tá bom? Sinais. Sinais que o corpo te dá. Eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é importante. Você vai olhar para o seu corpo agora, tá? Olha para o seu corpo, por favor, tá? Olha o absurdo. Olha só. Falei para minha nutricionista que eu cozinho com banha de porco e ela falou que é melhor óleo. Não fala, troca de nutricionista, por favor. Troca, porque ela não sabe o que ela tá falando. Ela foi ensinada que uma coisa que é processada quimicamente é melhor do que uma coisa natural que trouxe a humanidade até 2026. Desde que o mundo é mundo, era assim, mas de repente fizeram um negócio de farmaquímica, que é o óleo, né? E isso passou a ser bom. Pede para ela olhar estatística de doenças cardiovasculares pós óleo vegetal, tá bom? Mas bora lá. Não vamos entrar muito mais nesse detalhe. Eu quero falar dos sinais, os sinais de alerta que o corpo vai te dar, tá bom? Os primeiros sinais de que você tem resistência insulínica é a barriga. Ponto. Você pode até ser magra, eu reitero, você pode até ser magra. Se a tua barriga começou a aumentar, se você tá com uma cintura mais larga, se você vestir um número e agora você veste outro, porque a cintura tá mais larga, não é as pernas, é a cintura, você está acumulando gordura no fígado, ponto. E isso vem por causa da resistência insulínica, ponto. Não adianta você querer perder barriga só fazendo um exercício ou uma lipoaspiração. Você precisa mudar os seus hábitos, porque você não está indo na causa. Ok? Então, cintura larga, gordura no fígado. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje eu botei essa calça e eu fiquei até feliz. Olha que interessante. Quando eu comprei essa calça, eu vou até, deixa eu desativar aqui, ó. Ai, peraí. Errei. Aqui. Ó. Você tá vendo? Ó. Essa calça aqui gente, né? Faz tempo que eu tenho. Por que ela tá assim? Tá vendo? Por que ela tá assim? No bumbum tá bom. Ela tá assim porque desde que eu comecei esse processo de mudança de alguns hábitos simples, a minha barriga afinou. Porque ela tava larga e eu era magra. E ela afinou por quê? Porque eu comecei a usar essa gordura da barriga de forma correta, queimar essa gordura da barriga. Como? Mudança de hábito alimentar e um pouco de atividade física. E aí, olha só, os meus exames todos melhoraram. E não só os exames, todos os sintomas que eu tinha, todos melhoraram. Alguns não sumiram, mas melhoraram muito. Alguns não sumiram, mas melhoraram muito. E isso é extremamente satisfatório. Extremamente satisfatório, principalmente porque a mulher 50 a mais, 60 a mais, ela tem uma autoestima mais debilitada. A gente está envelhecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tá aí com os seus 50, você vai ser vítima de etarismo.
Isso mexe com você, dói na gente. Quem viu aqui o meu post sobre o caldo de ossos? Quem aqui viu o post do caldo de ossos? O meu post do caldo de ossos foi muito legal, ele, poxa, fez muito sucesso. Nesse momento tem mais de 1.500, 1.500.000 visualizações. Foi maravilhoso. E aí lá no meio, olha só, lá no meio, algumas pessoas falando que isso era coisa de velho, que eu era velha. E falando de uma forma pejorativa. Eu não me sinto uma velha. Muito embora meu cabelo já esteja branco, muito embora na minha certidão de nascimento, né, esteja lá dizendo que eu nasci em 74, muito embora eu já tenha me sentido mais velha. Quando eu recebi o insulto de que eu era uma velha, aquilo doeu. Então, não fica achando que você, que está envelhecendo, não vai sentir os efeitos do etarismo, que é quando as pessoas te olham e te rotulam como algo que não serve, como alguém que não serve para nada, como alguém ultrapassado, como alguém que não tem algo a oferecer e que o que está oferecendo é irrelevante perto do que existe hoje no mundo. Você vai passar por isso. Se você não está passando por isso, você vai passar. E você precisa saber lidar com isso. E sabe como é que você lida com isso? Sendo exatamente o oposto. Sendo saudável. Sendo fisicamente ativa. Tendo de volta o corpo que você merece ter, que é um corpo saudável em primeiro lugar. Sem dor. E por que não? Bonito. Tendo capacidade de estudar novamente, porque você vai recuperar a sua memória, recuperar aí, né, elementos que você perdeu nessa trajetória, que é muito triste mesmo para quem não tem conhecimento. É assim que a gente lida com o etarismo, né? É importante que você saiba que isso existe, que é triste e que acontece inclusive em casa. Na minha casa não aconteceu. Mas eu já vi acontecer na casa de muita gente, onde a mãe vai falar e o filho fala, fica quieta, você é velha. O que você aprendeu não serve para mais nada. Uma pessoa, quando ela começa a envelhecer, se ela não tomar cuidado, ela não manda mais na vida dela. Você pode ter limpado a bunda dos seus filhos, você pode ter suado a sua tanga para trabalhar, para dar educação para os seus filhos. Mas nada garante que lá na frente, tudo isso não vai ter valor nenhum para o teu filho e ele vai entender que você não tem condições nenhuma de cuidar de você mesmo. Principalmente se você tiver resistência à insulina, diabetes, perda de memória, dificuldade de locomoção ou qualquer um desses sintomas. Isso é etarismo. Só que muito do etarismo que existe no mundo, a culpa é nossa. Porque a gente realmente se coloca nessa posição. Quando você permite ficar doente, mesmo debaixo de todo esse conhecimento que eu estou te passando, você está assinando um atestado de cuidem de mim, porque eu não sou capaz. É isso que você quer? Porque eu não estou aqui chamando você para, vamos emagrecer porque a gente vai ficar linda junto. Não é isso. Eu estou trazendo você para, olha, eu quero te ensinar um negócio que vai te libertar. Porque mãe foi feita para cuidar de 10, 20, 50 filhos. Mas filho não foi criado para cuidar da mãe. Entende? Quantas pessoas estão abandonadas em casas de repouso, asilos, casas de cuidados à terceira idade? De repente está até na tua família, já tem. Entende? Então olha só. Barriga, ganho de peso e fadiga é o sintoma básico. O sintoma básico de resistência à insulina. Fadiga, barriga e ganho de peso. É o básico. Agora tem alguns que você precisa saber porque você precisa se olhar, tá bom? Se olhar. Tem um negócio que chama acantose,
que são manchas no pescoço. Você já viu pessoas com mancha escura no pescoço? Com mancha escura debaixo da axila? Que é uma mancha escura, meio craquelada, meio grossa. Quem aqui já viu isso? Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui, ó. Vou ver se eu salvei a imagem, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra você, ó. Quem já viu isso no pescoço de alguém? Escreve aqui. Isso é acantose. Acantose é um sinal que a pele tá indicando que a pessoa tem muito açúcar no sangue. Escreve aqui quem tem isso ou quem já viu isso no pescoço de alguém, no axila, aqui na parte de trás do pescoço. Isso é sinal de que o corpo está dizendo: eu estou lotado de açúcar, eu vou ou já estou diabético. Tá bom? Anotou? Acantose é isso. É importante, tá? Quem já viu umas verruguinhas no pescoço, umas pintinhas escuras, parece umas pintinhas, parece umas gotas, gotinha assim, ó. É umas gotinhas escuras, penduradinhas. Quem já viu? Umas pintinhas tipo pontinha, assim. Deixa eu ver se eu tenho a imagem. Ó. Ó. Aqui, ó. Acrocórdons. Acrocórdons. É umas bolinhas. Elas ficam penduradinhas. Pescoço e axila. Sinal de muito açúcar no sangue. Muito açúcar no sangue. Tá? Já viu? Ó, minha sogra tem e ela tem diabetes. Olha aí, ó. Isso é sinal que o corpo tá falando. Você não precisa de exame. Já está falando. Além da barriga, além da fadiga, além do ganho de peso, o corpo já tá falando pra você. Presta atenção, tá? Então, a mancha, as verruguinhas, sinal já grave, tá? Aí temos o hirsutismo. Hirsutismo é pelo no rosto. Você já viu mulher de 40, 50 anos começar a ter pelo no rosto? Tá? Pelo. Se essa mulher tá começando a ter pelo no rosto, é provável que ela tem muito açúcar no sangue. Quem aqui de vez em quando arranca um pelo ou outro? Precisa ficar de olho, você tem resistência à insulina. Tá? Não adianta arrancar o pelo. Precisa mudar hábito, precisa começar a fazer um pouquinho de atividade física. Não é remédio, é mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. Ó, amiga aqui que já tem diagnóstico, ó lá, ó, de pré-diabetes, ó lá, tenho notado verruguinhas em mim, nas costas, nas pernas, tá? Eu falei pescoço e axila, que é o lugar onde mais dá. Mas pode ser em qualquer região do corpo, tá? Então, pelo no rosto, que é hirsutismo, também é um sinal de pré-diabetes. E queratose pilar, que é aquela foliculite que dá aqui, ó. Quem já viu o braço de alguém cheio de bolinha aqui do lado, ó? Ou o bumbum cheio de bolinha, ó. Aqui, ó. Quem já viu aquilo, presta atenção, é resistência à insulina. Cheio de bolinha, cheio de carocinho, sabe? Que o pessoal fica vendendo creme para melhorar. Não vai melhorar se você não baixar a glicose no sangue, meu bem. Bumbum vai ficar cheio de bolinha, o braço cheio de bolinha. Não adianta passar creme. Precisa tratar por dentro. Não adianta. Não é? Tem gente que fala, ah, é foliculite. Foliculite veio da onde? Fala aí, da onde veio a foliculite? Não adianta passar corticoide, não adianta passar bumbum cream, que o povo fica aí fazendo propaganda. Isso é só maquiagem. O que vai resolver?
Melhorar o que você come, começar a fazer atividade física para queimar essa glicose, minha filha. Tá entendendo? Para de ficar comprando coisa que o sistema tá te oferecendo para maquiar o seu problema. Vamos na causa, tá? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com 3 coisas só. Primeiro, mudança de hábito alimentar que não é dieta e nem contagem de caloria, tá? Tira da tua cabeça que você vai fazer dieta restritiva, que vai ser um inferno. Dieta é coisa de gente doente, você não tá doente, você vai melhorar disso, vai resolver isso e sua barriga vai desinchar, vai desinflamar, você vai perder barriga, você vai ganhar massa muscular e tudo isso vai desaparecer ou minimizar, sem precisar tomar remédio, com exceção de quem já é diabético. Porque quem já é diabético pode fazer tudo isso e depois, com o tempo, diminuir as doses da insulina até que o seu médico tire, ok? Porque diabetes tipo 2 é reversível na maioria dos casos, não em todos os casos, tá? Então, primeira coisa, mudar alguns hábitos alimentares. Segunda coisa, tá? Ganhar massa muscular. Se você mudar hábito alimentar, mas não tiver massa muscular, você vai continuar refém de remédio. Então, meio que não adianta, tá? Então, se você muda hábito alimentar, mas não tem músculo, você continua refém. Não pode comer, porque se comer não tem como queimar. Entendeu? Então, ganho de massa muscular. Independente se tem problema no joelho, não interessa. Dá para fazer o exercício. Vamos fazer até exercício adaptado, mas vamos fazer. Isso vai melhorar tudo, todos os sintomas, tá? E terceiro, melhora do sono. Quem não dorme tem cortisol alto e insulina alta, tá? Então, se você é daquelas que não dorme à noite, não dorme direito, sua insulina fica alta o tempo todo, sua glicose fica alta o tempo todo, porque você acaba querendo comer e vira um ciclo. Quem não dorme, não o metabolismo não responde, tá? Quando a gente dorme, a gente regula alguns hormônios. A gente regula cortisol, melatonina, insulina e grelina, tá? Insulina regula açúcar no sangue. Cortisol para despertar, melatonina para dormir. Grelina para fome. Se você não dorme, tudo isso fica bagunçado. Então você tem muita grelina, muita fome. Muita insulina que aumenta a grelina. Mais fome ainda. Se você tem fome, você come carboidrato. Aumenta o açúcar. Se você aumenta o açúcar, aumenta a insulina. Se aumenta a insulina, você ativa cortisol. Você não dorme. Você cochila, mas não dorme. Você não descansa. Quem não descansa não regula o hormônio. Entendeu? Então você que adora uma série de madrugada, você que adora tomar Coca Light, Diet Zero de noite até tarde, você está perpetuando um ciclo de destruição do seu corpo. Porque você está buscando a falência de tudo. Nós não fomos feitos para comer lixo, nós não fomos feitos para ficar acordado à noite, nosso corpo é um relógio criado por Deus para funcionar direitinho. Entenderam? No desafio Desinflame, desinche e emagreça até 5 quilos em 7 dias, é isso que você vai aprender. Eu vou junto com você, com a minha equipe, a gente já fez tudo direitinho e tá fácil, tá simples, você vai fazer com o que você tem em casa, você vai ver que não vai ser um sacrifício. A gente vai trabalhar na alimentação para você poder ter liberdade de comer. A gente vai trabalhar no seu sono para você saber como é bom dormir e acordar inteira, com vontade de trabalhar, animada e tudo mais, né? Ou seja, restaurada, com seus hormônios em dia. Você vai fazer sim um pingo de atividade física por dia, é 20 minutos, é quase nada perto do seu dia, tá? E você pode fazer a qualquer hora que você quiser. E mais várias outras coisinhas no seu dia a dia.
Ou seja, tudo que cabe, porque você come, você acorda, não é? Você faz essas coisas, não faz? Você acorda, você almoça, janta, e tudo que a gente vai fazer são nesses momentos. E vamos fazer juntas. Escreve aqui, eu quero, ou quero, para eu te enviar o link aqui pelo direct do Instagram para você se inscrever agora. Tá? É um valor simbólico. E se você está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link para você se inscrever agora, porque vai começar daqui poucos dias. E eu não quero que você fique de fora. Eu quero que você entenda que você não precisa ser refém de medicação e que a sua vida não precisa ser isso. E que quando te chamarem de velha, te chamem de velha por pura ignorância. Mas não porque você realmente depende das pessoas para alguma coisa. Não necessariamente porque você dependa de alguém te levar para algum lugar. Não necessariamente porque você é uma pessoa que não pode mais ficar sozinha porque não tem condições físicas ou mentais. Esse é o propósito. É esse o propósito. Escreve eu quero e vai lá no seu direct ou, se você está no canal do YouTube, clica no link que eu vou te deixar aqui embaixo. O valor é simbólico perto do que você vai receber. São 7 dias comigo e com a minha equipe, tá? A Márcia tá falando que desde a semana passada pediu o link e não recebeu. Ó, Márcia, escreve primeira coisa aqui, quero. Depois, você vai no direct, porque o link vai estar no direct. Caso você, não consiga clicar, você pode clicar no link da minha bio. Lá na minha bio, lá no perfil do meu Instagram tem um link. Clica nele, direto nele, e já faz a inscrição, tá bom? Quando você faz a inscrição, você já recebe por e-mail o acesso, os materiais, você já recebe tudo. E na sequência, você entrando nesse acesso, você já pode entrar no grupo do desafio, tá bom? A minha equipe vai te chamar, mesmo, fazendo tudo isso, a minha equipe vai entrar em contato com você para se certificar que você já está lá recebendo tudo e tudo vai começar a partir da aula de abertura. Por isso que a gente vai ficar entre 10 e 15 dias juntas, tá? A gente fica os 7 dias, mas um pouquinho antes eu vou estar com você para tirar todas as suas dúvidas e depois dos 7 dias eu ainda vou permanecer alguns dias com você para te ajudar a dar continuidade, porque o desafio é só o começo de uma jornada maravilhosa de vida, de uma recuperação de autonomia, autoestima, saúde física, mental, propósito. É só o começo, tá bom? Escreve quero aqui. Ô, gente, deixa de ser covarde, hein? Você não tá com medo, não? De envelhecer demente, caquético e doente? Você não tem medo, não? Porque eu tenho. Vai dar uma olhadinha nos hospitais. Vai numa casa de repouso, tá? Se você acha que isso não vai acontecer com você, às vezes um pouquinho de realidade faz bem, tá? Porque não fica achando que você é a escolhida. Porque a biologia, a fisiologia, ela é igual para todo mundo. Seja qualquer raça, qualquer religião, qualquer faixa faixa social, não importa. Isso vai acontecer com todas. E eu conheço gente que é muito simples, extremamente saudável, porque faz isso. E eu conheço pessoas que têm muito dinheiro que não faz isso, que é extremamente caquética, dependente e doente. Escreve quero aqui. O desafio ele vai ficar gravado por 30 dias para você poder, usufruir dele, caso você não possa fazer ao vivo. Mas como é que eu posso dizer? Eu aconselho que você se esforce para estar ao vivo. É a sua vida, é a sua saúde. Tá? Mas dá para fazer ele sem estar, gravado, não tem problema. 30 dias, tá? Agora eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui para responder pergunta, tá bom? Então a gente, estamos encerrados aqui. E se você quiser mandar uma pergunta aqui para mim sobre resistência à insulina, esteatose hepática, menopausa ou sobre o desafio, eu respondo para você aqui, tá bom? Bora lá, manda sua perguntinha, né? Como faz para ver isso para mim, mostrar isso para minha sogra na casa de repouso? Sua sogra já está na casa de repouso, meu bem. Lá ela não tem autonomia para nada, né?
Então, mostrar isso para sua sogra na casa de repouso, talvez não faça sentido, porque ela saber o que pode fazer, mas não poder fazer porque não vão deixar, vai ser um tormento para essa mulher. Entendeu? Eu já trabalhei em casa de repouso. Casa de repouso, as pessoas não têm autonomia. Se ela quiser fazer exercício, ela não vai fazer. Porque se isso não tiver na programação deles, eles não vão fazer. Se o exercício lá for só tomar um solzinho, como geralmente é o que é. Pra tratar a tua sogra de verdade, teria que tirar ela de lá, mudar a alimentação dela e botar aí no mínimo um personal especializado né, pessoas de idade para trabalhar com ela. Isso seria um ato de amor, né? Agora precisa entender qual que é a limitação cognitiva da tua sogra agora. Você entende? Você não tem como entrar dentro de um sistema, querer mudar esse sistema. Ele já tem um sistema lá. Dentro de uma casa de repouso não existe uma reabilitação para esse idoso ficar bom. Porque se esse idoso ficar bom, a casa de repouso perde esse idoso. Na casa de repouso, o objetivo é, vamos manter vivo. Vamos manter ele vivo. Eu vou falar a real da casa de repouso, seja ela qual for. O idoso não pode reclamar. Se ele começa a encher o saco, eles já dão uma leve dopadinha. Tá? O idoso tem que ficar quietinho. O idoso tem que comer o que botam na boca dele. E geralmente é pão e bolacha, meu bem. Sopa batida, cheia de carboidrato. Com cheiro de carne. Tá? Se encher muito o saco, é remédio para dormir. É isso que acontece em qualquer lugar. Ah, eu conheço um lugar. Querida, eu trabalhei nos melhores lugares. Não existe um melhor lugar. O melhor lugar para um idoso é com a família. A não ser que esse idoso tenha um comprometimento cognitivo tão grande que ele não saiba quem ele é e ele passa cocô na parede. Aí é outra categoria. Porque aí já chegou num nível que realmente não dá. Entendeu? Então, para reabilitar uma pessoa que é consciente, tem mobilidade e ainda tem algum nível de independência, teria que ser fora de uma instituição dessa. Entendeu? E eu não tô falando isso para te recriminar, e eu não tô falando isso para botar medo, e nem tô julgando. Mas a realidade de quem trabalha num lugar desse e sabe o que acontece é muito diferente de como eles vendem isso para você. É muito diferente, tá? Eu poderia ficar um dia inteiro contando histórias absurdas que eu vi dentro de uma instituição de renome de São Paulo. Grande e cara. Então, é isso, tá? Valesca, a respeito das comidas, o desafio teria como enviar a listinha? Já tem isso. No desafio nós já temos um e-book com todas essas informações. Você já tá no desafio? Tá? Você já tá? Ah, voltando para a moça que perguntou da sogra, sabe o que você pode fazer? Você pode começar a levar a comida para ela. Uma comida mais rica em proteína, um caldo de osso para ela. Você pode arrumar um personal para ir lá fazer atividade física com ela. Você entendeu? Porque aí você não tá mexendo com o sistema, você tá dando um plus. Isso eu acho que seria legal. Dependendo do sistema, você consegue. Agora, tem sistema que você leva comida e as pessoas que trabalham lá comem a comida, tá? Eu trabalhei num lugar que os donos, quando as visitas iam embora, eles iam na geladeira e pegavam tudo que era bom, tudo que era gostoso, tudo que foi trazido pelas famílias e levavam para casa deles. Infelizmente. Tá? E era uma clínica grande, viu? Era uma clínica de renome. Tá bom? Não vou falar nome nem nada, porque não me interessa isso, né? Não tô aqui para isso. Mas é o que é. No meu caso, que não como carne, sou vegana, como vou fazer? Terei que comprar suplementos para fazer o desafio. Ó, deixa eu explicar uma coisa que precisa ficar muito claro, tá? Eu não sei qual é o motivo de você ser vegana e eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas o vegano, ele tende
a ter complicações muito sérias no corpo, no organismo, no metabolismo. Por quê? Porque você não consegue extrair de grãos, verduras, frutas e vegetais o que realmente você precisa na quantidade que você precisa, tá? Então, quando você, por exemplo, não come uma carne, um bife de fígado ou um caldo de osso, quando você não come isso, para você conseguir suplementar o que essa carne, o que um bife, o que uma xícara de caldo de osso, né, tem, você precisa comer um saco de grão enorme. Você precisa comer uma penca de fruta, você precisa comer muito. E fruta, grão e legumes são carboidratos. Mesmo que você seja natural, não coma ultraprocessados, não coma pão, né? Mesmo que você seja dessa linha, você teria que comer muito grão, muito carboidrato, muito carboidrato. E aí esse carboidrato vira açúcar, ou seja, a sua resistência à insulina vai aumentar ainda mais. Como que você pode driblar isso? Tem uma forma de você driblar, só que ela custa dinheiro, não tem jeito, custa mais caro do que comer carne, do que fazer caldo de osso, seja lá o que for. É a suplementação mesmo, e suplementação boa é cara. E é permanente, porque se você não traz isso da alimentação, e você não consegue tirar nos níveis que você precisa dos grãos e da comida que você come, porque para tirar você teria que comer muito, e se você comer muito, seu nível de insulina vai explodir, você tem que investir em outra coisa. Então, você tem que investir em suplemento e ou tomar, ó, eu não posso comer a carne, não quero comer a carne, então eu vou tomar um whey. O whey é uma forma de você trazer proteína, tá? Ela não vai vir cheia, né, dos minerais, das vitaminas, como vem a carne. Mas ele pelo menos já é a proteína. É uma proteína industrializada. Então você já cai um pouquinho no industrializado, mas é uma maneira. Eu tomo whey para complementar a proteína que às vezes eu não consigo comer durante o dia. Mas ele não é a minha refeição principal. Entende? Então dá para fazer? Dá. É mais caro, é mais custoso, tá? Mas dá para fazer. Tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque vocês precisam entender que o nosso corpo não foi feito para metabolizar açúcar. O nosso corpo foi feito para usar a carne, derivados da carne, como combustível para tudo. Um bife de fígado tem vitamina A, D, E, K, todas as vitaminas do complexo B em níveis altos. Tem ferro, tem zinco, tem manganês, tem magnésio, tem tudo. Quando você compra um suplemento, você compra vitamina A. Num bife de fígado tem tudo numa quantidade alta. Você consegue entender? Então, assim, eu não tô aqui pra demonizar e nem tô aqui pra questionar os motivos, mas eu tô aqui só pra esclarecer. Porque tem gente que vem com a ideia de que, mas dá pra comer grão de bico? Tá, você vai comer o quê? 5 quilos de grão de bico por dia? Não tem como. Entendeu? É isso. O desafio não tem orientação de suplementação. Orientação de suplementação tem no meu protocolo de acompanhamento de 1 ano. Lá você consegue a orientação de todos os suplementos. Lá tem. No protocolo de 1 ano. No desafio não, porque no desafio o objetivo é você fazer com o que você tem na sua casa. Tá? Então, quer uma sugestão? Eu vou te dar uma sugestão. Entra no desafio, faz as suas adaptações, porque o desafio ele é completo. A parte de alimentação, talvez para você não faça muito sentido, mas você dá uma adaptada como você pode. Só que tem outras partes que são importantes também, como as rotinas, o sono e a atividade física. E isso vai te preparar para o protocolo. Já dentro do protocolo, você vai ter acesso a toda a lista de suplementação. Tá? Porque a gente faz uso de suplementação também. Porque não é todo mundo que consegue comer do jeito que eu estou falando aqui, nem eu consigo. Então eu tomo alguns suplementos, mas eles não são permanentes, eles não são constantes, porque eu vou melhorando, eu vou ajustando. Nada é perfeito, né? Nem quem come carne consegue ir na perfeição, tá bom? Mas você pode, por exemplo, baixar a lista básica de suplementação, fazer as compras recorrentes daquilo, né? Eu ensino, eu mostro como é que faz. Pode fazer o uso do whey para bater as suas metas de proteína. Eu, Valesca, consumo um whey vegano, porque eu tenho intolerância à lactose,
Então eu só tomo whey vegano e eu tomo quase que todo dia uma dose para bater a minha meta de proteína. Então eu não sou contra, não. Inclusive teve épocas que eu não comia muita carne, então eu tomava mais, tá? Mas aí fui ajustando, tudo é ajuste. Entra, vem pro desafio, faz as suas adaptações, retém tudo que é bom, porque tem muita coisa boa que vai ajudar em todo o seu processo. E quando você entrar no protocolo, se você quiser, obviamente, lá você vai ter aquele upgrade, porque o protocolo ele é uma forma mais avançada. E se você não sabe as bases do que acontece no desafio, você entra no protocolo meio que sem saber o que fazer. Então o protocolo é uma preparação. Você vai desinflamar, você vai desinchar, você vai dormir melhor, seu corpo vai responder melhor a tudo. Por isso que é mais fácil emagrecer depois, do desafio, durante o desafio e depois do desafio. Quantas vezes eu tenho que comer fígado? Quantas vezes você quiser. Quanto mais você comer, mais desses nutrientes você vai ter. Não existe uma regra, tá? A não ser que você esteja anêmica. Bom, eu quero, quem escreveu eu quero aqui, eu enviei no direct um link, vai lá clicar nesse link para fazer a sua inscrição, tá? E você que está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui um link direto para você clicar. Ora Pronobis. Ora Pronobis, ela dizem, que ela é a proteína, tipo proteína vegetal, não é isso, É rica em proteína. Só que para você ter uma quantidade, para bater sua meta de proteína com Ora Pronobis, você precisa comer uma floresta. Entende? Você vai comer uma floresta de Ora Pronobis? Não vai, né? Você vai comer 3 folhinhas. 3 folhinhas é nada. Uma moita de folhinha é nada. Um chá de Ora Pronobis não é nada. Então, é só uma perfumaria, gente. Sem contar que a proteína da planta, dessa planta aí, não é biodisponível no tanto que é a carne. Ou seja, você pode até comer uma mata. Só que a quantidade de proteína biodisponível é pequena. Porque o teu corpo, presta atenção, o teu corpo não foi feito para digerir mato. Tanto que a gente usa mato para fazer cocô. E por que a gente precisa de mato para fazer cocô? Porque a gente se entope de carboidrato. Porque se fosse carne, você não precisaria de mato para fazer cocô, porque você iria fazer normalmente. Entende? Amiga, acho que não prestou atenção. Eu já falei do fígado aqui. Quantas vezes come fígado? Quantas vezes você quiser, tá? Fígado não tem regra, a não ser que você esteja anêmica. Se tá anêmica, come todo dia. Se não tá anêmica, come 2, 3 vezes por semana, a gosto do freguês. Fígado é o alimento, um dos principais alimentos mais ricos da face da Terra. Ele tem uma quantidade de proteína alta, ele tem muitas vitaminas, eu já falei aqui, vitamina A, D, E, K, vários minerais, B12 e todas as vitaminas do complexo B. Ele tem fósforo, ferro, zinco, manganês, magnésio. Magnésio é extraordinário. Sem magnésio você não dorme, sem magnésio você não contrai músculo, sem magnésio você não relaxa. Entendeu? Magnésio é extraordinário. Sem magnésio você não traz a água para dentro da sua célula. Quem não assistiu a aula de água e sal, assista. Entendeu? Então você precisa entender que cada coisa funciona de acordo com a sua necessidade. Tá bom? A live vai ficar gravada aqui por um tempo, você lembra, Acabou o desafio, vou tirar todas as aulas do ar, tá? A amiga tá perguntando como é que eu faço para assistir. Eu tenho um canal no YouTube chamado Valesca D'Angelo. É só entrar lá e assistir. Ou, aqui no próprio feed, as aulas estão ainda disponíveis. É só olhar o feed, vai lendo, que vai ter lá onde tá as aulas, tá? E entra no desafio. Parem de procrastinar. A vida é de vocês. Tá bom? Combinado? Fechou? Hoje foi comprido, Não era pra ser assim. Desculpa. Da próxima vez que eu falar sobre esse assunto, eu prometo que vai ser mais curto. Um super beijo. Deus abençoe. Tô te esperando no desafio.